Costa, acusado de, no dia 10 do mês de abril de 1998, por volta das 14 horas, na residência situada na Avenida Duque de Caxias, número 249, nesta cidade de Colinas do Tocantins, o mesmo, em posse de um facão, teria desferido vários golpes contra a pessoa da vítima, o que a levou a óbito, segundo lesões corporais descritas no laudo de exame cadavérico. Senhor escrivão, por favor, apregoe as partes e as testemunhas. Encontra-se presente neste solene tribunal de júri, simulado, a meritíssima juíza de direito, doutora Eluar Maione, os representantes do Ministério Público, doutor Cleiton Oliveira, doutora Sandra de Moraes e doutora Cássia Maiara, os defensores, doutor Moab Caian, doutor Douglas Mangela e doutora Juscelene Medeiros. Peço agora que a policial acompanhe o réu Bartolomeu Afonso da Costa. Passarei então ao pregão das testemunhas e peço que, conforme for chamando, se coloque de pé. As testemunhas de acusação: Maria Aparecida Batista, Vanderly Gomes de Souza, Marcos Antônio Alencar, Luzileide Barros Cunha. As testemunhas de defesa: Vanderlan Pereira da Silva e Jader Carneiro Rezende. Muito bem, recolham-se as testemunhas a um lugar onde não possam ouvir as respostas umas das outras, separadas as de acusação das de defesa. Das partes. Uma vez aceito ou aceita, deverá o jurado ou jurada tomar assento ao meu lado direito. William da Silva Fonseca. Diga a defesa. Diga a acusação. Por favor. Solange Nunes Longar. Diga a defesa. Diga a acusação. Por favor. Delmar Oliveira da Cruz. Diga a defesa. Diga a acusação. Rafael Fernandes Pereira. Diga a defesa. Diga a acusação. Guilherme Augusto Bosoli. Diga a defesa. Diga a acusação. Fernanda Santos Ribeiro. Diga a defesa. A jurada está recusada. Miranda Paz. Diga a defesa. Diga a acusação. O jurado está recusado. Mário Gomes Aguiar Franco. Diga a defesa. Diga a acusação. O jurado está recusado. Tânia Alves Ribeiro. Diga a defesa. Já está recusada.
Eliane Alves da Rocha. Diga a defesa. A jurada está recusada. Douglas da Silva Mendes. Diga a defesa. Diga a acusação. Já está recusado. Lembrando que defesa e acusação não tem mais nenhum jurado para dispensar imotivadamente. Alana Lívia Oliveira Farias. Diga a defesa. Diga a acusação. Antônio Luiz dos Santos. A defesa tem alguma coisa a alegar? Ministério Público? Jurado aceito? Pode. Uma taperazinha, um ranchinho de palha, porque a gente fez um pão caipira e lá não tem parede não, é só cobertura de palha e eles estavam deitados numa rede lá, os dois. Então eles estavam no momento deitados numa rede. Estavam deitados numa rede. A senhora sabe ou ouvi dizer qual foi a arma utilizada, a qual provocou as lesões na vítima e de quem era essa arma? A arma utilizada foi um facão. De quem era? Do Bartolomeu. Bartolomeu? A senhora sabe precisar em que lugar estava essa arma? Ela estava No bico do seu peito. O senhor ouviu isso? Eu ouvi. O senhor estava lá presente no momento. Estava lá presente. Em que horário ocorreu os fatos, mais ou menos, senhor? Por volta das 2 horas da tarde, se não me engano. Por volta das 2. Que dia era? Eu não me recordo direito não, mas acho que era na sexta-feira da Paixão, mas eu não sei se 14, eu não sei, não estou me recordando agora direito sobre isso. Senhor Marcos, o senhor sabe precisar quem foi que desferiu o primeiro tapa? Olha, a vítima deu um tapa na cara dele. E ele revidou? Revidou o tapa também. Então, ela foi a primeira a desferir o tapa e em seguida ele deu o tapa nela também. Então, ambos estapearam. Sim, sim. O senhor confirma isso? Confirmo. Ambos estapearam. O senhor viu? Ele estava junto deles. No dia dos fatos, senhor Marcos, o senhor saiu junto com o senhor Bartolomeu Afonso da Silva para algum local para ingerir algum tipo de bebida alcoólica? Ave Maria, nesse dia a gente não faz isso não, porque nós estamos até nervosos, Nossa Senhora Aparecida. Minha mãe, Deus me livre, ela me batia se eu pegasse eu fazer o tipo de coisa. Então o senhor confirma que ninguém ingeriu nenhum tipo de bebida alcoólica nesse dia? No dia dos fatos, de jeito nenhum. No momento dos fatos, eles estavam discutindo? Estavam. E quando você chamou sua mãe? Quando eu chamei minha mãe, ela repreendeu e eles calaram. Eles calaram. No momento em que eles foram repreendidos pela sua mãe, a dona Maria Aparecida, eles silenciaram. Sim. Pararam a discussão. Pararam. E aí o que aconteceu depois? Aí quando minha mãe saiu, aí ele retrucou, né? Tá vendo? Por causa de você, os outros ficam brigando comigo. Eu não sei porque eu não pego esse facão aqui e meto nos teus peitos. Vou furar teus peitos. Então, assim, nesse sentido, assim. E nisso, ele foi no facão que estava próximo
Eu já fiquei apavorado, saí correndo de lá e fui chamar o Chico, um vizinho próximo, para que me ajudasse a socorrer. Só que quando eu retornei para o local, o bagaço já estava feito. Eu fiquei apavorado vendo aquele estrago todo que estava ali naquele momento. O senhor sabe de quem era o proprietário do facão? No momento eu não me recordo, não sei lhe dizer se o facão era dele. Eu sei que o facão estava próximo onde ele estava, parece que estava numa palha, não sei, uma coisa assim, bem próximo do local lá. Estava no alcance da mão dele, bem próximo. O senhor sabe afirmar se após a Inazinha da Silva, depois do período em que ela conviveu com o senhor Bartolomeu Afonso, que eles conviviam em união estável, se ela deixou de frequentar a zona boêmia aqui de Colinas, mais popularmente o Bar do Ferreirinha? Olha, o tempo que eles estavam juntos, ela não frequentava mais não, ela como se fosse a senhora dele mesmo de verdade. Ela o respeitava? Pelo que eu sei, sim. Depois desse que ele estava junto, não vi nenhum comentário. Não viu nenhum comentário? Não. Ela estava respeitando ele direitinho, vivendo na união estável como marido e mulher, Sim. Normalmente. Sim. Satisfeita, excelência. Com a palavra a defesa. Senhor Marcos, qual foi o conteúdo da discussão, já que o senhor estava lá presente? Não entendi, porque explique melhor. Que eles discutiram, qual foram as palavras que eles utilizaram um para o outro? Eu não me recordo direito o motivo dessa discussão. Eu sei que eles estavam discutindo, porque eu estava fazendo um cigarrinho de pai. Eu gosto do cigarrinho, estava próximo deles ali. Mas eles estavam lá, eu sei que estavam discutindo. Quando eles se agrediram. Só isso que eu sei. O senhor confirma que o senhor disse na fase de instrução que a vítima era profissional do sexo? Ou melhor, vou ser mais claro, prostituta? Ela morava na zona boêmia. Antigamente era assim. Nesses dias que eles passaram na casa do senhor, ela foi na zona boêmia? Como? Não entendi. Se ela foi na zona boêmia nos 8 dias que elas passaram na casa do senhor? Não, senhor, de meu conhecimento nada. Eu nunca vi ela depois que, quando ela estava bem junto com ele, ela respeitava ele, isso eu sei. O senhor visualizou, viu ele deferindo algum golpe na vítima? De maneira alguma. Eu vi quando ele pegou do facão e tentou acertar, mas não acertou nessa época. Nisso eu fiquei apavorado com a situação, saí correndo para ir lá na casa do vizinho, chamar o Chico para me ajudar, para não deixar acontecer nada. Só que quando eu estou lá gritando pelo Chico, o Chico veio me atender, eu falei, Chico, vamos lá em casa, rapaz, pelo amor de Deus, tá perto de acontecer uma tragédia lá. Vamos lá me ajudar a desarmar o dia que está com um facão na mão, querendo fazer alguma arte lá com a mulher dele. E aí Chico veio. Aí eu saí, voltei. Só que aí quando a gente chegou lá, a bagaceira estava feita. Eu sei que a pergunta é repetitiva, talvez a eminente juiz aqui irá me deferir, mas ela deu um tapa primeiro? Eles se bateram. Tá? Não, eu estou perguntando para o senhor se o senhor confirma o que o senhor disse na fase de instrução, que ela desferiu um tapa no rosto do senhor Bartolomeu. Sim, ela desferiu um tapa. Satisfeito, doutor? Um tapa. Os jurados têm algum questionamento? A acusação dispensa a testemunha?
A defesa dispensa a testemunha? Quer que ela permaneça no tribunal para uma possível cariação, doutora. Marcos, por favor. Que a testemunha permaneça. Próxima testemunha roda pela acusação, Vanderlei Gomes de Souza. Bom dia, senhor Vanderlei. Bom dia, meu. O seu nome completo? Rico Souza, Qual é a sua idade? 58, O seu estado civil? casado. Onde o senhor reside? Rua Santo Antônio, 1172, Qual a sua profissão, senhor Vanderlei? lavrador, E onde o senhor exerce suas atividades? na Fazenda Nova Esperança. O senhor é parente de alguma das partes? Não. O senhor tem alguma relação com elas? É amigo? Conhecido? Conhecido, De qual das partes? da Maria Aparecida, né? Da testemunha, Maria? Não. Da vítima, Inazinha, do acusado. Da Maria Aparecida, que é a mãe A dona da casa. É. Certo. O senhor tem algum interesse nessa causa, senhor? Não, O senhor se sente intimidado em falar na presença do réu? não, É meu dever adverti-lo que comete o crime de falso testemunho aquele que fala, cala ou nega a verdade. O senhor promete dizer a verdade sobre o que souber e que lhe for perguntado? A acusação com a palavra. Bom dia, Vanderlei. Onde o senhor se encontrava no dia dos pais? Eu fui visitar a Maria Aparecida, né? Que é minha vizinha. E quando eu cheguei lá, cheguei e fui conversando com a dona Luzi Leite, que é conhecida como Leite. E quando eu cheguei lá, já se encontrava o acusado e a vítima. Sim, como é que você encontrou a vítima? Em que estado ela estava? A vítima? Isso. Não, eles estavam lá conversando. Eu só vi eles lá mesmo. Nem tava. Sim, o senhor chegou a ver a vítima morta já? Não. No momento que eu cheguei lá, eles estavam lá. Não, nesse momento que eu cheguei, ainda não tinha acontecido ainda nada, não. Não tinha acontecido, né? Não. E o senhor Bartolomeu, o senhor não viu ele? Eu vi o acusado e a vítima lá. Então o senhor não confirma que viu a vítima ensanguentada, como o senhor diz aqui no seu testemunho? É o seguinte, quando eu cheguei lá para conversar com a Luzi Leite, né, conhecida como Leite, e eles se encontraram a vítima e o acusado se encontrava, só que ela chegou um momento que ela falou, olha a briga, né? Aí ela falou, olha a briga, eu fui falar assim, tô fora. Em seguida fui pegar minha bicicletinha para mim ir para minha casa, né? E quando ao retorno da minha casa, eu vi a vítima chegando próximo, né, a mim, né, toda espancada, sanguentada, né? Aí em seguida ela caiu aos meus pés. E aí eu fui e vi o acusado que estava, quando eu cheguei lá, que estava lá, apressado, né? Apressado e com um instrumento na mão. Sabe precisar que instrumento era esse? Não, eu não sei, não.
Sei que se encontrava na mão direita dele. Ele estava tão apressado que não deu de perceber, não. Ou ele fugiu? Fugiu. Senhor Vanderli, bom dia. Bom dia. Senhor Vanderli, o senhor sabe nos informar se alguém naquele dia lá na casa, quando o senhor chegou na residência, se alguém ingeriu algum tipo de bebida alcoólica naquele dia? Não? Então o senhor afirma também que viu o acusado saindo apressadamente com o instrumento na mão. Viu, né? Satisfeito, excelência. Com a palavra a defesa. Bom dia, senhor Vanderli. Bom dia. O senhor disse que viu a vítima espancada. Relate aqui como foi esse espancamento. É o seguinte, como eu falei, quando eu cheguei lá, eu estava lá, e quando a Neide foi e falou, olha a briga. E quando falou, olha a briga, eu fui, sentou fora, em seguida peguei minha bicicletinha para me retornar à minha casa. Quando deparei a vítima, toda ensanguentada, espancada, aí caiu assim aos meus pés. E aí eu fui, olhei e vi o acusado apressado. Não, ela estava com o olho roxo, alguma coisa, um hematoma, tá? Como que era esse espancamento? Explique. Olha, assim, tava só sangue nela. Ah, você só visualizou sangue? Foi. Ah. Não. O senhor estava conversando com a prima da vítima no fundo do quintal da casa? Conforme o senhor disse na fase de instrução? Eu estava lá. Tá? O senhor tem algum fato que desabone a conduta do senhor Bartolomeu? O senhor conhece algum fato? Tem esse fato? O seguinte, eu só ia falar assim que eles envolviam muita briga, né? O senhor só ouviu falar? Só ouvi falar, mas... Tá bom, satisfeito? Satisfeito. Eu tenho um questionamento. Senhor Vanderli, quando o senhor pegou a bicicleta e o senhor saiu, o senhor chegou perto do corpo da vítima? Não, nem toquei, não. A acusação dispensa testemunha? Dispensa. O jurado tem algum questionamento? A defesa dispensa? A defesa requer que ele permaneça no tribunal para uma possível cariação. Peço à senhora oficial que acompanha a testemunha, mas que ela permaneça. A quarta testemunha rolada pela acusação, Luzineide Barros Cunha. Bom dia, dona Luzineide. Bom dia, O seu nome completo, por favor? Luzineide Barros Cunha, Qual que é a sua idade? 27 anos, O seu estado civil? sou solteira, Onde a senhora reside? Rua Primavera, número 100. Qual que é a sua profissão? Eu só trabalho nas casas dos outros. Certo. A senhora é parente de alguma das partes? Eu sou prima da Inazinha. Certo. A senhora tem algum interesse na causa? Não, doutora, não tenho não, só queria justiça mesmo. A
A senhora se sente intimidada em falar na presença do acusado? Não, senhora. É meu dever adverti-la que comete o crime de falso testemunho aquele que fala, cala ou nega a verdade. A senhora promete dizer a verdade sobre o que souber e o que for perguntado? Prometo, doutora. Com a palavra a acusação. Bom dia, dona Luzineide. Bom dia, doutora. Dona Luzineide, a senhora sabe nos informar onde se encontrava o acusado e vítima no momento dos fatos, onde eles estavam? Olha, na verdade, eu estava morando na Tiririca. Aí fui passar, era sexta-feira santa, eu fui assim, 2 dias antes na casa da minha mãe, da Aparecida. Aí chegando lá, já estava o Bartolomeu, a Inazinha, estava todo mundo, né? E nesse dia lá, que era na sexta-feira, teve uma discussãozinha deles antes, e aí tudo acalmou, e minha mãe mandou fazer uma puxadinha, tem a casa da minha mãe no fundo, uma puxadinha de palha. E aí eu peguei, estava deitada no banco, e eles estavam numa rede, os dois. E eu estava deitadinha lá, eles conversando lá, e eu deitadinha lá no meu banquinho, né? Foi quando eu ouvi o Bartolomeu falando que ia matar a Inazinha, né? Aí eu fiquei, esperei um pouquinho, nada, e aí eu falei, não, eu vou avisar minha mãe, né? Aí eu saí para avisar minha mãe dessa conversa, né? Para tomar cuidado, como eles já tinham, né, discutido um pouquinho antes, né? Eu já fiquei com medo, né? Aí eu fui para avisar minha mãe. Dona Luzineide, a senhora confirma se o acusado, durante os dias em que esteve na sua residência lá, mais precisamente na residência da sua mãe, se o mesmo chegou a desferir em algum momento uns tapas na vítima Inazinha? A senhora ouviu falar, se presenciou? Não, eu não presenciei, mas eu ouvi falar que tinha uma discussãozinha. Outros dias anteriores? Discussãozinha bobinha mesmo, de casalzinho, né? Aí parece que ela discutiu, ela deu um tapa no rosto e ele também, mas assim, eu ouvi, não vi. A senhora sabe qual foi o motivo desses tapas anteriormente? Pelo que minha mãe comentou comigo, é só ciúme, doutora. Só ciúme? Ciúme dele. A senhora confirma que o acusado, Bartolomeu Afonso, chegou a desferir umas lapadas com o facão na vítima? A senhora ouviu dizer, se a senhora presenciou? Eu ouvi falar que ele tirou uma facãozada nela. Lapadas? Lapadas. A senhora ouviu dizer, né? É, eu vi. Lá, na hora lá, eu ouvi. No momento em que a senhora estava deitada nesse banco próximo do casal, a senhora estava acordada ou estava dormindo e acordou no momento ali da discussão? Não, eu estava ali deitadinha só de olho mesmo no que estava comentando. Então a senhora afirma que estava próximo, né? Estava próximo, num banquinho de madeira, assim, estava deitadinha. Quando a senhora saiu lá fora, quem que a senhora encontrou ao sair do puxadinho, né? Coberto de palha, e chegou no quintal? Quem que a senhora encontrou nesse percurso? Nesse percurso eu encontrei o Bandeirinho. Mas não tem procura, mas eu lembro que encontrei com ele. A senhora encontrou com o Bandeirinho? Porque eu estava atrás dele da minha mãe. Uhum. Aí a senhora ficou conversando com ele? Fiquei, falei que estava assim, na discussãozinha, já estava com medo, né? Foi a senhora que chegou a proferir as seguintes palavras, olha a briga, ao encontrar com ele? Não, sim, eu falei, doutora, eu não lembro, porque eu saí, foi mais assim, agora, né? Atrás da minha mãe mesmo. Satisfeita, excelência. A palavra defesa. Bom dia, senhora Luzineide. Bom dia, doutor. Vou passar a pergunta para minha colega. Bom dia, dona Luzineide. Bom dia, doutora. Conta nos autos do depoimento, na fase de discussão, a senhora diz que a senhora acabou de falar que estava acordada, que estava só ouvindo. Aqui a senhora fala que acordou. A senhora acordou quando ouviu o acusado dizer que ia matar a vítima. Então, como a senhora estava só ouvindo, a senhora pode dizer, a senhora informar para a gente, a senhora sabe o motivo da discussão? Não, doutor. Nós deitamos todos juntos, eu estava deitada. Não, eu gostava de saber se a senhora estava acordada ou estava dormindo no momento da discussão deles dois.
dois. Mas na hora que eu estava lá no banco, eles não estavam discutindo, eles já tinham houve uma discussão, mas eu não ouvi a discussão. Não satisfeito. O senhor Marcos, que é primo da senhora, né? Confirma? Correto? É primo. Ele disse aqui que a família da senhora é devota da Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. E é? Sim, senhor. Vocês têm costume de comer carne nesse dia, puxada? Na sexta-feira? Não, mas estava lá. Mas a senhora disse que comeu puxada. Essa questão é muito subjetiva. O que importa se a minha testemunha comeu carne ou deixou de comer carne na sexta-feira santa? O que isso tem a interferir? O que tem a ver? De ordem. Seja mais objetivos. Para provar que ela está mentindo. A senhora disse que estava deitada, né? Deitada no banco. A senhora disse que na fase de instrução que acordou no momento da discussão. E a senhora não ouviu a discussão? A senhora tem algum problema de audição? Não, senhor, mas é que eu afirmo. Às vezes foi na hora que eu fui dar esse depoimento, realmente, às vezes eu não estava dormindo, estava deitada. Às vezes na hora que o delegado me perguntou, eu falei, eu estava... Não, foi no juízo. Foi naquele um negócio que me chamaram lá no fórum. Então, mas eu estava deitada. Questão de ordem, doutor. Ela não foi nem ouvida na delegacia. Eu estou falando que ela tinha ouvido em juízo. Sim, mas ela não foi ouvida na fase lá do inquérito. Eu estou falando de juízo, doutora. Tudo bem. Falou no início na delegacia. Ela foi... Falei em juízo. Juízo, tudo bem. Juízo. Instrução. Satisfeito, doutora? O jurado tem algum questionamento? A acusação dispensa a testemunha? Dispensa. A defesa dispensa? Dispensa não. A defesa requer que ela fique aqui para uma possível cariação. Que a testemunha permaneça. Então, encerradas as testemunhas arroladas pela acusação, passamos a ouvir as testemunhas arroladas pela defesa. Primeira testemunha arrolada pela defesa, senhor Vanderlan Pereira da Silva. Eminência, a defesa dispensa a testemunha. Na fase de instrução desse processo, quem pediu essa testemunha foi o Ministério Público. E a defesa não se agrada do testemunho, desde o testemunho, que se diz testemunha de defesa e não é. A acusação aceita a dispensa da testemunha da defesa? Não. A acusação insiste na inquirição da testemunha? Insistimos, por questão de ordem, sim. Vamos ouvir a testemunha. Bom dia, senhor Vanderlan. Bom dia. Qual é o seu nome completo? Vanderlan Pereira da Silva. Qual a sua idade? 41 anos. Qual o seu estado civil? Casado. Onde o senhor reside? Avenida Norte, 328, Centro Colinas do Tocantins. Qual que é a sua profissão?
lavrador. Onde o senhor exerce suas atividades? Zona rural. O senhor é parente de alguma das partes? A minha esposa e a tia da vítima, né, da Isaías. Certo. O senhor tem algum interesse na causa? Pode da lua. É meu dever advertir o que comete o crime de falso testemunho, aquele que fala, cala ou nega a verdade. O senhor promete dizer a verdade sobre o que souber e o que for perguntado? Com certeza. Os jurados querem ir ao banheiro, vamos dar uma pausa enquanto ele... afirmar aqui para os jurados que eles não podem conversar entre si, tá? A testemunha foi dispensada pela defesa, mas a requerimento do Ministério Público. Vamos ouvi-la, então, com a palavra do Ministério Público. Bom dia. Onde você se encontrava no dia dos fatos? Se encontrava na Fazenda Boa Esperança. Como que o senhor ficou sabendo do ocorrido? No dia seguinte, por volta das 4h30 da madrugada, né? Chegou o meu amigo do Circulório e me relatou os fatos, né? Que Raimundo Cabeludo havia assassinado a Isainha. Fato este ocorrido na minha própria residência. Você sabe me dizer como era a conduta do Bartolomeu? A conduta Se ele dele, era uma pessoa calma, se ele era uma pessoa... eu não tinha muito conhecimento com ele, mas com a esposa dele, né? Convivente. Aqui no seu testemunho, o senhor menciona que ele era violento. O senhor confirma? Comentários, né? Comentários, ouviu? Comentário e terceiro. O senhor tem algum conhecimento de ele já ter se envolvido em alguma briga? Há comentários na cidade que há 2 anos atrás ele teria atirado na perna de uma senhora, conhecida por Fátima na cidade, né? Mas também comentários populares. O senhor sabe se ele chegou a cumprir alguma pena, se foi processado? Não tenho conhecimento. Conhecimento, né? Bom dia, senhor Vanderlei. Bom dia. O que a dona Maria Aparecida chegou a falar para o senhor em relação a quantos dias o acusado permaneceu na sua residência? Há 8 dias ele chegou lá com a sobrinha dela, né? A vítima, e pediu para se hospedar lá por noite, né? E já se encontrava há 8 dias. O senhor, na fase aqui de instrução, o senhor afirmou que o senhor Bartolomeu não é boa gente. O senhor pode nos explicar melhor o que não é boa gente? Doutora, essa pergunta já está sendo repetitiva. Questão de ordem. Essa pergunta não foi feita para esse testemunho. Não foi repetida. Defende ou defende? Defiro.
Repete a pergunta, por gentileza. Quando o senhor afirmou aqui na fase de instrução que o senhor Bartolomeu Afonso não é boa gente, o senhor pode nos explicar melhor em que sentido que ele não é boa gente? No sentido de comentários da cidade, né, populares, como eu acabei de falar. Ele, já 2 anos atrás, já havia atirado uma senhora. Né? Nessa questão de ordem, essa pergunta é muito subjetiva. Essa pergunta é muito questão de ordem referida à pergunta é muito subjetiva. Sejam mais objetivos. O senhor ouviu dizer que ele era muito violento? Eminência? Pelo amor de Deus, questão de ordem. Ela já perguntou essa pergunta umas 40 vezes aqui. 40 não. Defiro. Satisfeito. A acusação, a defesa quer fazer questionamentos? Bom dia, senhor Rodela. Bom dia. Na data do fato, onde o senhor se encontrava? Na Fazenda Boa Esperança. Sim. Satisfeito. O jurado tem algum questionamento? A acusação, então, dispensa testemunha. Vanelão. Testemunha dispensada. Próxima testemunha falada pela defesa, Jada Carneiro Rezende. Antes de começar a inscrição da testemunha, eu queria avisar os acadêmicos que a doutora Maria do Carmo já está lá fora com a lista dos períodos, para quem já quiser assinar a frequência. Bom dia, seu Jada. Bom dia. O seu nome completo? Jada Carneiro Rezende. Qual a sua idade? 31 anos. O seu estado civil? Solteiro. Onde o senhor reside, seu Jada? Avenida Pedro Luiz Teixeira, 1471. Qual que é a sua profissão? Lavrador. Onde o senhor exerce suas atividades? Fazemos. O senhor é parente de alguma das partes? Amigo ou conhecido de alguma delas? Conhecido. De qual das partes? Acusado. O senhor tem algum interesse nessa causa? Não. Pois bem, meu dever é adverti-lo que comete um crime de falso testemunho aquele que fala, cala ou nega a verdade. O senhor promete dizer a verdade sobre o que souber e o que lhe for perguntado? Sim. Com a palavra da defesa para os questionamentos. Bom dia, senhor Jada. É uma honra ouvir um lavrador aqui nesse tribunal. O senhor trabalhava junto com o senhor Bartolomeu? Já trabalhamos algumas vezes, senhor. Às vezes que vocês trabalhavam, ele já comentou sobre a relação dele com a Inazinha? Muito pouco, mas já. Quando ele comentava, ele falava para você que ele tinha desconfianças que a Inazinha botava chifre nele, essas coisas nesse sentido? Ele comentava que conheceu ela no cabaré. Então, ele tinha muita desconfiança dela. A convite dela, porque conhecia ela no cabaré, então ele tinha desconfiança dela. Senhor Bartolomeu é um homem honesto? Quando se empleitava um trabalho para ele fazer, ele fazia? Sim. Quando vocês trabalharam junto, ele já fez algum ato que desabonasse o senhor, ou o patrão dele, ou qualquer outra pessoa? Nunca. Quando a gente trabalhou junto, nunca teve esse ato. A defesa está por satisfeita, doutora. Bom
Bom dia, senhor Jader. Bom dia. Qual a palavra à acusação? Bom dia, senhor Jader. Bom dia. Senhor Jader, o senhor presenciou os fatos? Não. Não? Onde o senhor se encontrava no dia, no meio dos fatos? Eu não me recordo do dia dos fatos onde eu me encontrava, mas eu não presenciei. O senhor não estava no local? Não estava. Como o senhor conheceu a vítima e o acusado? A vítima eu conheci, o acusado eu conheci através da vítima. A vítima então eu conheci no local onde ela trabalhava. Como o senhor tomou conhecimento dos fatos? Através de quem? Através de terceiros. Através de terceiros? Aqui na fase de instrução, o senhor chegou a mencionar, através de terceiros, que o senhor ficou sabendo, o local em que acusado e vítima se encontravam no momento dos fatos. O senhor pode nos afirmar? Sim. Através de terceiros. De terceiros. Sim, mas eles estavam onde? Através de terceiros, o senhor ficou sabendo? Aonde eles estavam? É questão de ordem, essa pergunta não tem sentido nenhum. A pergunta não é subjetiva. Aqui na fase de instrução ele afirmou que ficou sabendo através de terceiros em qual local lá do barracão, né? Mais precisamente os dois estavam. Não, eu fiquei sabendo que eles estavam lá na frente do barracão, na porta. Eu não fiquei sabendo o local exato onde eles estavam. Fiquei sabendo que foi lá na casa onde eles estavam lá. Satisfeita, excelência. Os jurados têm um questionamento? A defesa dispensa a testemunha? Dispensa, Eunice. A acusação dispensa a testemunha? Dispensa. Testemunha dispensada. Ouviremos agora a testemunha de juízo requerida pela acusação, a médica legista Josimeire Veloso Galvão. Bom dia, Josimeire. Bom dia. Qual é o seu nome completo? Josimeire Galvão Veloso Guimarães. A sua idade? 38 anos. Qual que é o seu estado civil? Casada. Onde a senhora reside? Avenida Imperial Saião, número 1930, Centro Colinas. A sua profissão? Médico legista. Onde a senhora exerce as suas atividades? O 7º núcleo de medicina legal de Colinas, Tocantins. A senhora é parente de alguma das partes? Não. É amiga, íntima ou conhecida? Não. A senhora tem algum interesse na causa? Não. A senhora se sente intimidada em falar na presença do acusado? Não. É meu dever adverti-la que comete o crime de falso testemunho, aquele que fala, cala ou nega a verdade. Promete... Bom dia, dona Josi. Bom dia. Eu gostaria de saber da senhora, e antes que a senhora falasse outras perguntas, que a senhora explicasse para nós, ou demonstrasse aí a localização exata dos golpes que foram desferidos contra a vítima, por favor. Foram 6 lesões de natureza grave. A primeira, eu posso estar relatando, na nuca, nessa região cervical, né, que mede mais ou menos 12 centímetros. Outra no antebraço, que com a profundidade de 5 centímetros. Outra nessa região aqui, né, próximo ao peito. Outra na região lombar, pelas costas. E a outra próxima aqui do estômago, nessa região do estômago. A senhora, a doutora, poderia demonstrar aqui quais foram os golpes
o mais preciso, qual foram os golpes que levaram realmente o óbito da vítima? Os principais. Que localização foi desferido? Foi na região cervical, né, que a gente posso citar aqui, o nome mais popular, na nuca, né? E foi mais ou menos de 12 centímetros. E a outra nessa região aqui próximo do coração, né? Eu pergunto ainda, dentre as lesões que foram vistas nos laudos, a senhora afirmaria para nós aqui se existia a possibilidade da vítima continuar com vida se ela fosse atendida no exato momento? Não, porque essa lesão da região cervical foi muito profunda, né? E logo ela chegou já, teve o traumatismo craniano, né? Atingiu essa região. Não teria nenhuma possibilidade. Ok. Satisfeito disso. Com a palavra de defesa. Bom dia, doutora Josimir. Bom dia. Esclarece uma dúvida aqui. Talvez pelo fato de ser muito antigo, né? Eu acredito que houve uma confusão. Houve um golpe perto do coração? Não é próximo do coração, nessa região da clavícula, né? Desculpa aí pela expressão. Porque fica muito longe do coração, né? Eu fiquei assim, assustado. Próximo, né? Não quer dizer próximo do lado esquerdo. Foi aqui, né? Aqui. Houve uma lesão aqui, a senhora vai só confirmando e dizendo se eu estou errado. Houve uma lesão aqui no corpo. Nessa região temporal que ela liga do ouvido até a... E desceu e pegou assim na nuca. Não. Nessa parte aqui. Não desceu porque se tivesse descido... Não, eu estou perguntando se tem uma lesão aqui. Tem, essa tem. Tudo bem. A lesão que pegou na nuca foi do mesmo lado da lesão do braço? Sim, foi do mesmo lado. Do lado esquerdo, como a senhora colocou aqui, no álbum? Na face. A lesão que tem no punho. No punho, Nós foi do vamos lado falar os esquerdo. termos técnicos para que os jurados entendam, né? Por isso nós estamos falando de uma forma bem leiga mesmo. Foi do lado esquerdo, ou do braço, do antebraço. A do punho foi do lado esquerdo. E a da nuca foi do lado esquerdo também. Assim. O tamanho da lesão. Não, eu quero saber. Não perguntei o tamanho. Não perguntei o tamanho, eu quero saber o lado. Lado. O tamanho realmente foi grave. Quero saber só o lado. Se foi desse. Foi do lado esquerdo. Tá, foi aqui. Só mais uma pergunta. A senhora visualizou sinais de espancamento? Foram tantas lesões tão graves. Não, espancamento. A senhora é legista, a senhora sabe quando há espancamento e o tipo de lesão que causa, porque a senhora não colocou aqui. A senhora visualizou algum espancamento? Eu sei que o fato é muito antigo, fica difícil para a senhora lembrar. Mas a senhora visualizou, a senhora recorda? Para que mais espancamento do que as lesões? Doutora, eu estou perguntando para a senhora se a senhora visualizou um sinal de espancamento. Não se justifique, só quero saber se a senhora visualizou. A senhora visualizou sim ou não? As lesões que foram. Sim ou não? Doutora, não vamos confundir nada aqui. Não vamos confundir a cabeça dos jurados. Sim ou não? Sim. Não, de ordem. Quem está querendo confundir os jurados é o senhor. Não, eu estou querendo esclarecer. Silêncio, quem levantou a questão de ordem, tem a palavra. Ele está querendo confundir os jurados, é ele. A testemunha. Pode continuar o questionamento. Não. Questão objetiva. Tanto a testemunha quanto os jurados. Sim ou não? Houve espancamento? Não posso afirmar se houve espancamento. Então a senhora não se recorda? Não me recordo. Porque eu não estava presente. É só isso. Doutor, questão de ordem. O senhor não deixa a testemunha falar. Quando ela começa a falar, o senhor interrompe. Deixa ela falar. A testemunha já respondeu o questionamento.
está por satisfeito? Eu estou por demais satisfeito. Só queria saber um sim ou não. Agora, se a promotoria acha que isso é confundir jurados... Indeferido questão de ordem. Pode falar, dona Josi. Já foi respondido, a defesa já disse que está satisfeita, a acusação dispensa a testemunha. A defesa dispensa a testemunha. Dispensa a testemunha. Muito bem. A testemunha está dispensada. Encerrada a fase instrutória, passaremos ao interrogatório do réu. A defesa não vai ter acrescentar. Passaremos então ao interrogatório do réu. A defesa tem interesse em entrevista pessoal com o réu? Já foi feita? A entrevista pessoal já foi feita, uma vez tão somente. Muito bem. Qual é o seu nome completo? Bartolomeu Afonso Costa. O nome dos seus pais? Ovidio Leite Costa, Maria Rainha Afonso Costa. Qual que é a sua data de nascimento? 24/8/69. E o seu estado civil? Solteiro. O senhor está sendo acusado de, no dia 10 de abril de 1998, por volta das 14 horas, na residência situada na Avenida Duque de Caxias, número 249, nesta cidade, ter, em posse de um facão, desferido vários golpes na pessoa de Nazinha Silva, levando a mesma a óbito. Eu quero esclarecer ao senhor que o senhor tem o direito constitucional de permanecer em silêncio, mas devo adverti-lo que, colaborando com a justiça, no caso de confissão, a pena será reduzida. Porém, o fato de permanecer calado também não poderá ser usado para lhe prejudicar. O senhor vai falar? Onde o senhor reside, senhor Bartolomeu? Fazenda Tiúba, nesse município. Qual que é o seu meio de vida? O senhor trabalha? Lavrador, roçando nas fazendas. Ultimamente o senhor tem trabalhado? O senhor exerce as atividades aqui nas fazendas próximas? No trabalho? Quando o senhor trabalha? Eu trabalho em muitas fazendas, não tenho um endereço certo. Trabalho com fazendeiro, trabalho com outro fazendeiro, é outro pai. O senhor já foi preso ou processado antes? Não, senhor. O senhor afirma que é verdadeira a acusação que lhe está sendo feita? Sim. Há quanto tempo o senhor conhecia a pessoa da vítima? Tinha uns 2 anos. 2 anos. O senhor a conheceu aqui mesmo, na cidade? Foi, eu conheci Nazinha num bar de umas mulheres. Aí ela passou a me acompanhar. A gente tinha uma vida junto, mas ficava na casa da tia dela, da Maricina. Eu encontrava com ela quando via na cidade e a gente tinha aquela confiança. Aproximadamente quanto tempo vocês conviveram? Deve ter sido 2 anos. O senhor conhece as testemunhas que foram requeridas aqui, em juízo? Isso. Parte delas eu conheço. Há muito tempo? Isso, é os parentes da vida do isso. O senhor conhece o instrumento que foi utilizado na prática do delito? Conheço, de fato. O senhor tem algo a alegar contra alguma das testemunhas? Tem uma testemunha que faltou na verdade. Não relatou como foi a conversa antes nossa. Qual delas? O primo dela, o Marco Antônio, e o Lucineide. E o senhor disse que elas faltaram com a verdade em que momento?
o Marco Antônio disse que não tinha conhecimento que ela era mulher prostituta. Não tinha conhecimento? E o senhor afirma que ele tinha? Durante minha conversa com ela, ele trazia recado para mim, dizendo que ela saía com outros homens. E contra a Lucineide? Lucineide, ela frequentava o mesmo bar que a Inazinha frequentava quando eu conheci. Qual foi o fato que ela disse aqui que o senhor afirma que ela estava mentindo? Dizendo que ela é uma pessoa honesta, me respeitava. E o senhor afirma que a vítima então não era uma pessoa honesta? Eu nunca presenciei, mas pelo que eles mesmos falavam, que ela saía com outros homens. O senhor sabe me dizer, senhor Bartolomeu, o senhor sabe expressar quais foram os motivos que levaram o senhor a cometer o delito? Doutor, aquele dia nós almoçamos, depois que eu almocei, fui deitar numa rede, no barraquinho, no fundo da casa da Aparecida. Depois que eu estava deitado, ela chegou e começou a questionar. Era para me arrumar uma casa, comprar uma casa para ela morar, porque estava abusado de morar no favor na casa dos outros. Eu disse que minha renda era pequena, não tinha como comprar casa. Ela exigiu que tinha que ser naquele dia. Eu tinha que comprar casa para ela. Eu falei para ela que ia arrumar uma casa para nós morar juntos. E ela continuou insistindo, ficou nervosa. Em seguida, me deu um tapa no rosto. Eu revidei, deu um tapa nela. Não sei onde acertei. Eu dei um tapa nela. Ela levantou. Aí nessa hora o Marco passou assim na porta, assim, eu vi ele saindo do local. E aí nós ficamos lá, e depois disso que ela levantou daí e começou a me xingar de couro, que eu era um couro, sabia que era chifrudo, que eu não largava ela. E começou com baixaria. Então, aí ele levantou, quando levantou, me deu outro tapa, eu segui, não vi mais nada. Peguei um facão, não sei onde estava esse facão, dei uma saconzada nela, não sei onde acertei. E depois disso fui embora. O senhor tem mais alguma coisa a alegar em sua defesa? Não, o que aconteceu foi isso. Com a palavra a acusação para os questionamentos. Bom dia, senhor Bartolomeu. Bom dia, doutor. Seu Bartolomeu, o senhor se omitiu quanto ao seu depoimento na audiência de instrução? Doutor, naquele dia que eu fui ouvir, era outro juiz, era um homem. Aí eu falei lá que tinha bebido, naquilo eu falei que eu queria me defender, achei que era mais fácil me livrar. Agora eu estou preso, vou contar a verdade. O equipamento, a arma utilizada pelo crime, era de sua propriedade, sua firma aqui? É um facão lá da casa da O CD tá acabando já. Então não era seu? Não, era lá da casa, estava lá. Mais uma vez eu quero perguntar para o excelência, senhor. O senhor já respondia ou responde para algum processo? Não, eu não tinha processo não. Ele nunca me cientificou que eu era processado. Ok. No local do fato, consta nos autos que o senhor evadiu do local. O senhor confirma isso? Fui embora. Eu quero fazer apenas uma última pergunta. O senhor amava a Inazinha? Eu gostava dela. 2 anos de convivência. Eu gostava dela. O senhor gostava da Inazinha? E por que o senhor matou a Inazinha? Eu matei ela porque ela me humilhou muito. Que tipo de humilhação que ela fez comigo. Momento, questão de ordem, eu peço para que o plenário não se manifeste em hipótese alguma. Ou eu vou proceder para que se retire. Pode continuar. Ela me humilhou dizendo que tinha outro homem, que eu era próximo. E eu não ouvi o que eu fiz. Ok. A minha pergunta, senhor Bartolomeu,
Porque essas falácias do Senhor de hoje não constam nos alvos. Então o Senhor... Professor, doutor, questão de ordem, falácia? Pelo amor de Deus, o homem está falando a verdade, que um pobre coitado igual esse aqui, e o senhor vem querer não tratar ele com urbanidade. Trata ele com urbanidade igual eu trato o senhor. Doutor, questão de ordem referida, por favor. Quer dizer que o senhor apenas gostava da vítima, né? Gostava. Ele já perguntou. Questão de ordem. Ele já perguntou isso. Estou confirmando, não estou perguntando, doutor. Estou confirmando. Indeferido. Ok. Ok, excelência, satisfeito. Agora com a palavra a defesa. Bom dia, senhor Bartolomeu. Bom dia. O senhor, naquele dia, 10 de abril do ano de 98, o senhor já resumiu, né, o que tinha acontecido? Com relação à vítima Nazinha, com relação ao testemunho do senhor Marcos Antônio, que era primo da vítima, ele alegou, na fase de instrução, que o senhor era um homem trabalhador. O senhor tinha alguma relação assim, de amizade com a testemunha? Tinha, eu frequentava a casa da mãe dele e ele já tinha trabalhado no Brasil também, no serviço. E durante nosso encontro ele falava que a Nazinha não estava me traindo, não me respeitava, saía com outros homens. Ele levou recado para mim muitas vezes. Satisfeito. Satisfeito, eminência. Tá acabando, ó. Falta 6 minutos. O jurado tem algum questionamento? Pois não? Dirige a palavra a mim. Lembrando que ele é o acusado, testemunha, né? O senhor Bartolomeu, o senhor falou que o senhor cegou na hora que o senhor achou um facão. O que o senhor quis dizer no momento que o senhor disse que o senhor cegou? Doutor, eu não vi a hora que eu peguei esse facão. Lá no barraquinho pequeno, o facão estava lá dentro. Eu não vi a hora que eu peguei esse facão. O senhor, na hora de... Fiquei muito agitado, aquela agitação ali. Um tipo de humilhação. A mulher falar para o homem, está colocando chifre, vai arrumar outro homem. Eu fiquei sério quando eu ouvi aqui. Então agora o senhor não se recorda de como foi, Não me recordo. mas o senhor fez. Eu fiz, Certo. mas não me recordo. Está esclarecido? O senhor sabia dizer onde estava o facão? Eu já falei, eu não sei onde estava o facão. Eu já falei. Não lembra da hora de ter pego o facão? Não lembro. Satisfeitos dos jurados? Bom, encerrado a interrogatório do réu, agora nós iniciaremos os debates, será uma parte maior, de 1 hora para cada. Os jurados conseguem, querem usar o banheiro, ou podem seguir 1 hora, tudo bem? Não, então nós vamos dar intervalo de 5 minutos, antes de iniciar os debates.